Existe um tipo de cansaço que não aparece no exame, não se resolve com uma noite de sono e não passa apenas com um fim de semana em silêncio. Você levanta, faz o que precisa ser feito, responde mensagens, cumpre compromissos, sorri quando dá, mas por dentro existe uma frase que você talvez nem tenha coragem de dizer. Eu não quero mais continuar exatamente assim. E se esse incômodo não for falta de gratidão, fraqueza ou drama? E se a sua vida estiver pedindo um recomeço antes que você chegue ao limite? Recomeçar assusta porque parece uma palavra grande demais. A gente imagina largar tudo, mudar de cidade, terminar relações, trocar carreira, rasgar planos. Mas muitas vezes o recomeço começa de forma muito menor e mais profunda. Ele nasce quando você percebe que o jeito antigo de viver já não cabe mais, mesmo que nada lá fora tenha desabado. E isso cria uma tensão estranha. Por fora, sua vida pode parecer normal. Por dentro, alguma coisa pede passagem. O primeiro sinal é quando você para de se reconhecer nas escolhas que repete. Você olha para a agenda e percebe que ela está cheia de coisas que um dia fizeram sentido, mas agora parecem tarefas herdadas de uma versão antiga sua. As conversas não alimentam, os lugares não combinam, os objetivos não acendem nada. Não quer dizer que tudo esteja errado. Quer dizer que você mudou, e a vida que você montou talvez ainda esteja respondendo a uma pessoa que já não existe do mesmo jeito. Isso acontece porque a mente gosta de continuidade. Ela prefere repetir o conhecido, mesmo quando o conhecido já machuca, porque o novo exige energia, risco e identidade. Você continua dizendo sim para o mesmo tipo de convite, aceitando o mesmo tipo de carga, se cobrando do mesmo jeito, porque mudar uma escolha parece mexer em toda a estrutura. Mas a pergunta que fica, e delicada, quanto de você ainda está vivendo por decisão e quanto está vivendo apenas por costume? O segundo sinal é quando a sua irritação fica desproporcional. Uma mensagem pequena te atravessa. Um atraso simples parece insuportável. Uma opinião qualquer vira peso. Muitas vezes, essa irritação não é sobre o episódio em si. Ela e o vazamento de algo acumulado, como uma gaveta cheia demais. Não é a última camisa que bagunça tudo e o excesso que já estava ali. Talvez sua vida esteja pedindo menos barulho, menos obrigação invisível, menos papel que você assumiu para não decepcionar ninguém. O terceiro sinal é quando você sente saudade de si mesmo. Parece estranho, mas acontece. Você lembra de uma época em que tinha mais curiosidade, mais leveza, mais presença. Talvez não fosse uma vida perfeita, mas havia uma parte sua mais viva. Quando você sente essa saudade, não significa necessariamente que precisa voltar para o passado. Pode significar que alguma característica sua ficou abandonada no caminho. Sua criatividade, sua fé, seu cuidado com o corpo, sua coragem de aprender, sua capacidade de rir sem pedir permissão. O quarto sinal aparece quando descansar não descansa. Você tira um dia livre, mas continua exausto. Deita, mas a mente negocia problemas. Fica em silêncio, mas por dentro está em reunião. Isso pode acontecer quando o cansaço não é apenas físico, mas de sentido. Você não está cansado só do que faz. Está cansado da forma como se relaciona com tudo que faz. Cansado de provar. Cansado de carregar sozinho. Cansado de parecer forte. Cansado de transformar cada dia em uma prova de valor. Aqui vale uma reflexão espiritual sem pressa. Talvez Deus não esteja te acusando por estar cansado. Talvez esse desconforto seja um convite para olhar com verdade. Não como uma certeza de que você precisa mudar tudo, mas como um espaço honesto para perguntar: o que eu venho mantendo por medo e não por paz? O que eu chamo de responsabilidade, mas já virou abandono de mim mesmo? O quinto sinal é quando você começa a invejar não a vida dos outros, mas a liberdade que imagina que eles têm. Você vê alguém dizendo não,
tentando algo novo, descansando sem culpa e sente um aperto. A comparação pode ser injusta, porque a gente enxerga apenas pedaços da história alheia, mas ela também revela desejos escondidos. Às vezes, o que incomoda no outro e exatamente o que você ainda não se permitiu reconhecer em si. O sexto sinal é quando seus planos continuam bonitos, mas seus passos sumiram. Você fala sobre mudar, pensa em estudar, imagina organizar a rotina, sonha com outro momento, mas nada se move. Não por preguiça simples. Muitas vezes, a paralisia nasce quando o plano ficou grande demais e o medo ficou sem nome. O cérebro olha para tudo que precisa ser feito e escolhe congelar. Por isso, um recomeço real costuma precisar menos de intensidade e mais de um primeiro passo pequeno, quase humilde. O sétimo sinal é quando você já não consegue mentir para si com facilidade. Antes, você justificava. Agora, a justificativa não convence. Antes, você engolia. Agora, o corpo reclama. Antes, você adiava a conversa interna. Agora, ela volta no banho, no trânsito, antes de dormir. Esse pode ser um momento desconfortável, mas também precioso. A verdade, quando aparece, nem sempre vem como coragem. Às vezes vem como cansaço de fingir. A virada emocional acontece quando você entende que recomeçar não é desprezar tudo o que viveu. Não é chamar seu caminho de erro. E reconhecer que o que te trouxe até aqui talvez não consiga te levar para o próximo lugar. Você pode agradecer uma fase e, ainda assim, encerrar certos padrões. Pode amar pessoas e redesenhar limites. Pode honrar sua história sem permanecer preso a uma versão antiga de sobrevivência. Nos próximos 7 dias, faça uma prática de escrita bem simples. Todo dia, complete 3 frases. Eu não quero mais repetir. Eu sinto falta em mim de o menor recomeço possível hoje e não escreva para ficar bonito, escreva para ficar verdadeiro. Essa prática ajuda porque tira o recomeço da neblina. Em vez de uma mudança gigante e assustadora, você passa a enxergar sinais, desejos e escolhas concretas. A segunda prática é escolher uma microação diária de desalinhamento com o velho padrão. Se você sempre diz sim rápido, demore 10 minutos antes de responder. Se vive no automático, caminhe sem celular por alguns minutos. Se abandonou a própria fé, sente em silêncio e fale com Deus do jeito que conseguir, sem frase pronta. Se sempre adia, resolva uma pendência pequena. O corpo aprende recomeço quando experimenta uma decisão diferente, não apenas quando entende uma ideia bonita. Talvez sua vida não esteja pedindo uma explosão. Talvez esteja pedindo um ajuste honesto, uma conversa, um limite, um retorno a algo que você deixou, uma pausa antes de aceitar mais peso, um passo que parece pequeno demais para impressionar alguém, mas grande o suficiente para te devolver a sensação de direção. Volte para aquela sensação do início, você funcionando por fora e pedindo socorro por dentro. Não ignore isso só porque ainda dá para continuar. Muita gente chama de maturidade a capacidade de aguentar tudo, mas talvez maturidade também seja perceber quando um modo de viver já cobrou caro demais. Se algo aqui fez sentido, comenta qual sinal você reconheceu em si. E se quiser seguir refletindo sobre mente, propósito, fé e recomeços, se inscreva no canal. Um recomeço verdadeiro não começa quando você tem todas as respostas. Começa quando você para de abandonar a pergunta certa. E a pergunta certa muitas vezes não é como eu mudo minha vida inteira? Essa pergunta pode paralisar. A pergunta mais honesta talvez seja: qual parte da minha vida está pedindo cuidado agora? Pode ser o corpo, que vem dando sinais há meses. Pode ser uma relação onde você já não consegue ser verdadeiro. Pode ser uma rotina que parece produtiva, mas te deixa vazio. Pode ser uma fé que virou apenas hábito, sem conversa real. Quando você identifica uma área,
O recomeço deixa de ser uma nuvem enorme e vira um ponto de atenção. Também existe uma dor específica em admitir que algo precisa mudar, porque admitir isso pode fazer você sentir que perdeu tempo, mas talvez o tempo não tenha sido perdido. Talvez aquela fase tenha ensinado linguagem, resistência, humildade, critério. O problema não é ter vivido uma fase que já não combina. O problema é ficar nela apenas para provar que a escolha antiga estava certa. A vida pede recomeço quando a fidelidade ao passado começa a virar infidelidade com o presente. Por isso, não despreze o desconforto. Ele pode estar apontando para uma necessidade que você aprendeu a silenciar. Nem todo incômodo merece obediência imediata, mas todo incômodo merece escuta. Antes de mudar tudo, escute. Antes de culpar alguém, escute. Antes de se acusar de ingratidão, escute. Talvez exista em você uma parte tentando voltar para casa. E voltar para casa, nesse caso, não é voltar para onde você estava, e voltar para uma forma mais verdadeira de viver a partir de agora. Se puder, escolha hoje uma conversa pequena consigo mesmo. Feche a porta por alguns minutos, desligue as telas e pergunte sem pressa: o que eu venho chamando de normal, mas já não está fazendo bem? Essa resposta talvez não venha inteira, mas uma frase já basta para começar. Um recomeço quase sempre nasce assim. Não com barulho, mas com uma verdade pequena que finalmente encontra espaço para ser ouvida. E quando essa verdade aparecer, trate-a como semente, não como ordem desesperada. Semente precisa de cuidado, repetição e paciência. Talvez hoje você só consiga admitir, amanhã escrever, depois conversar, depois mudar uma rotina, isso também e recomeçar.